Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo, trocar aquela ideia sobre comportamento. Quero falar do meu comportamento, do nosso comportamento, do seu comportamento no mercado financeiro ou no day trade, que é o mais agressivo. Eu quero que você, ou esse vídeo talvez seja um divisor de águas e faça você pensar o que você está errando e o que você pode melhorar daqui para frente. Antes de qualquer coisa, sou o Marcelo, do canal do Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Quem está me vendo pela primeira vez, ativa o sininho. Ajuda a fortalecer o canal. Estou ativo no Instagram, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Pessoal, o que eu quero falar sobre comportamento? O que eu quero falar sobre o nosso comportamento? Antes de qualquer coisa, eu quero fazer duas perguntas para você. Como era a sua educação financeira? Como era o seu comportamento com o dinheiro antes de você conhecer o mercado financeiro? Segunda pergunta, como era o seu comportamento de educação financeira antes de você conhecer série de vídeos apresentadas no YouTube? Cara, por que eu estou fazendo essa pergunta? Desse período de um ano que eu tenho do canal Papo de Sardinha. O canal Papo de Sardinha existe desde 2021, mas ele veio viralizar há aproximadamente um ano. E eu recebo milhões de comentários. Quebrei, aconteceu, eu alavanquei. E alguns erros comportamentais, eles são preponderante ou determinante para que aqueles que estavam operando, inclusive já aconteceu comigo milhões de vezes, foi determinante para que a pessoa quebrasse ou perdesse muito mais do que você está acostumado a ganhar. Eu vou falar para vocês como é que eu percebo, qual é a percepção que eu tenho de comportamento daqueles que estão fora do mercado, conhece através de um vídeo como parecido com o meu, ou aquele vídeo que mostra que é tudo muito fácil, que é muito mirabolante, que você vai ficar rico num curso de final de semana. Como é que era o comportamento desse cara e como é que é o comportamento depois que ele conhece ou esse vídeo ou conhece o mercado financeiro? A maioria ou tem um padrão de vida que quer mudar, ou seja, o cara quer transformar a vida dele. A maioria não tem uma educação financeira. Foi o que eu fiz na pergunta no início do vídeo. Porra, Marcelo, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com essa pergunta? Uma das coisas que eu aprendi no mercado financeiro é que se você não souber cuidar do seu dinheiro, o seu dinheiro ele não vai valer nada para o mercado financeiro. Se você não prestar atenção, se você não tomar cuidado com o que você está fazendo com o mercado financeiro, com o seu dinheiro no mercado financeiro, não existe um curso do final de semana que vai resolver. O comportamento que eu mais ouço de pessoas quebrando, de pessoas, perdendo muito dinheiro. Primeiro, ninguém sabe perder. Ninguém sabe o que é o valor da perda. Então muitos ganham, sabe o que está fazendo, mas perde em um dia. Então um dos comportamentos que mais acontecem, principalmente para quem está iniciando e que está vendo vídeo no YouTube, assim como o meu, é o comportamento do dia de fúria, é o comportamento agressivo, é o comportamento da ganância. É o comportamento de não saber perder, de não entender. Cara, tudo isso eu já passei e já aconteceu comigo e não estou livre de acontecer, não. Eu não sou o maior exemplo. Eu acho que não tem um trader de pessoa física que não passou ou que ainda vai passar. Marcelo, como é que você faz para resolver isso? Cara,
aprenda a estopar. Aprenda a parar de operar. Outro comportamento que faz com que nós perdemos muito dinheiro no mercado financeiro. Chama-se overtrading. Cara, o que é o overtrade? Overtrade é você clicar demais. Eu já inclusive falei isso num vídeo. O mercado, ele é de poucas oportunidades. Às vezes o mercado ele apresenta 4 oportunidades, 3 oportunidades, às vezes uma única oportunidade. Às vezes eu vejo o cara falando assim, poxa, já fiz 15 operações, são 9h30 da manhã, já fiz 20 operações. Cara, quais são as oportunidades que você viu que eu não vi? O comportamento do overtrade, ele é um comportamento que vai te levar à ruína. Operar demais, ele deixa você exposto, você vai se expor no mercado. Então, quanto mais você operar, mais você vai ficar exposto no mercado. Então, o ideal, cara, uma coisa que eu sempre falo, no mercado financeiro você é mais observador do que tomador de decisão, do que clicar no compra e venda. Então, observe. Não deixe que o mercado ele mude a sua visão daquilo que você se propôs. Eu repito toda vez nos vídeos que por que a disciplina é importante no mercado financeiro? Porque você tem que fazer exatamente o que você planejou. Exatamente o que você escreveu para você. A quantidade de entradas, a quantidade de stop, calcular o seu stop antes da sua entrada, fazer o seu stop técnico, de preferência, fazer a entrada certa. Observar e fazer a entrada certa. Vou abrir um parênteses, a gente tem uma crença, existe uma crença também, crença de YouTube, uma crença limitante de todo mundo, que todo mundo tem que operar até as 10 horas e 11 horas tem que estar na praia. Não, às vezes, eu já falei isso algumas vezes, às vezes as oportunidades elas vão acontecer mais para frente. O comportamento, outro comportamento que mais quebra no mercado financeiro é o comportamento da ganância. Porra, o que eu quero dizer? Ganância é o seguinte, eu opero com um contrato, cara, um contrato eu tenho, suponhamos, R$1.000 ou R$10.000, eu opero com um contrato, eu tô treinando, eu tô fazendo as minhas operações, e aí cara, cuidado com isso. Operar com contrato é perfeito para quem tem 10 mil, um exemplo, tá? Mas cuidado, se analise para você alavancar. Cara, o que você quer dizer, Marcelo? Outro exemplo. Digamos que eu tenha R$10.000, opere com um contrato e aí eu não tenho critério para sair de uma operação. Critério? Como assim critério? Cara, qual é cara, eu sempre falo que você precisa se autoanalisar. Ou seja, o comportamento destrutivo de um trade, ele requer muito autoanálise. O que eu quero dizer com isso? Cara, analise desse um contrato que você está fazendo, quantos pontos, em média, não é fixo, não existe ciência exata no mercado financeiro. Mas qual é a média de pontos que você consegue no mês com aquele um contrato para que você possa alavancar. A alavancagem é o comportamento que mais faz você quebrar no mercado financeiro. Outra coisa que na minha opinião, não sei se é um fator tão importante ou preponderante, mas para mim ele é nocivo, é ouvir vários canais, várias fontes, várias salas de sinais, vários YouTube ao vivo durante o pregão.
A sala de sinal, as salas de sinais, ela tem o objetivo de comprar e ensinar você no momento certo. Só que toda vez que o cara compra uma sala de sinal, uma sala de call, né, que fala, o cara ele se acomoda. Então ele passa a não analisar mais e esperar que a sala que ele pagou fale aonde ele tem que entrar, aonde ele tem que sair. Esse comportamento ele é destrutivo. Por que ele é destrutivo? Porque no momento em que você estiver numa situação onde você não tem a sala de sinais, ou porque você precisa entrar, mas não está lá, você não vai saber o que você está fazendo. Para finalizar, é o comportamento mais destrutivo, é ganhar 90% das vezes e entregar tudo num dia. É não usar a matemática a seu favor. E aí, quando eu falo matemática, eu vou dizer a seguinte situação. Inclusive, aconteceu comigo mês passado. Cara, você está num cenário onde você ganha, e um dia que você se descontrolou, é o dia de fúria, é o dia de vingança, é um erro. Você toma um loss maior do que você pode tomar. Os comportamentos, eles são padrões. Nesse um ano que eu tenho de papo de sardinha viralizando, eu entendi que as várias mensagens que eu recebo, que o comportamento ele é igual. Marcelo, como é que eu resolvo o problema do comportamento? Cara, vou falar por mim, vou falar da minha briga, da minha luta, vou falar o que eu faço para que eu possa melhorar e não cometer esses comportamentos destrutivos no mercado financeiro. Eu defino regiões no mercado financeiro, defino regiões importantes para que eu possa, quando alarmar, existe, quando você faz a marcação, você pode botar o alarme. Eu só entre quando acontecer. Eu evito ficar olhando para a tela 100% das vezes. E quando eu vou entrar e quando eu vou olhar, quando eu vou fazer o meu comprar ou o meu vender no day trade, eu tento me concentrar, fazer uma concentração absurda. Eu paro tudo que está acontecendo ao meu redor e olho só para a tela. E por último, eu faço uma leitura total do contexto, do processo daquela entrada. Cara, o porquê que eu estou entrando, tamanho do meu stop, quanto eu aceito perder naquela operação. Um bom parêntese, uma boa observação. Existem algumas operações que eu aceito perder um pouco, para nada que eu possa quebrar, mas que eu aceito perder um pouco mais do que as outras. Como assim, Marcelo? Porque, por exemplo, o mercado, em dia de notícia, que é um mercado que ele tem pancadas para cima, pancadas para baixo, eu tenho que aumentar muito mais o meu stop. Porque se eu tiver com stop curto, ele vai me violinar. Então, analise, calcule o quanto você pode perder naquela operação. Cara, os comportamentos, eu poderia elencar talvez uma pregada de comportamento, mas sempre vai ser um problema nosso. O comportamento, ele é sempre, quando se fala que o emocional, o mercado financeiro, ele é da cabeça, é que o mercado financeiro ele tem um encantamento tão grande quando você está na frente dele, você vê aqueles gráficos, é uma parada tão louca que você muitas vezes fica cego e você esquece que você precisa analisar. Cara, leve como profissão,
Cara, profissionalize-se nesse mercado. Bom, foi um papo até um pouco mais longo, mas acho que é importante dos comportamentos que mais acontecem, que não estou dizendo que não aconteça comigo, muito pelo contrário, luto é uma luta. Eu entro, quando eu acordo, faço todo o meu ritual e quando eu vou entrar no mercado eu fico pensando, aqui não posso fazer, aqui não posso fazer, aqui eu posso fazer, e se eu fizer aqui ok, se não fizer aqui fica ruim para mim. Beleza, galera? Bom, mais uma vez obrigado, bom bate-papo. Mais uma vez, quem não me conhece, Marcelo, do canal Papo de Sardinha, chegou até aqui, deixa um like, gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Mais uma vez, obrigado e fui!